Nós estaremos iniciando então a escola bíblica, né? Escola bíblica, né? Graças a Deus, escola bíblica. É importante quando nós vamos estudar, né? A gente conseguir o máximo possível de se localizar, de tentar fazer o nosso máximo para nós, sim, sabe, nem que seja o nosso imaginário, nós estarmos lá. Né? Eu acho lindo quando eu acho assim, as pessoas falam assim, olha, eu fui assistir uma pregação e o pregador quando pregava parecia que eu estava lá. Parecia que eu estava vivendo aquele momento, né? Tem pregador que tem uma habilidade de criar um cenário, né? Ele fala como é que era o local, ele consegue passar como é que estavam as pessoas, ele consegue despertar o nosso imaginário, assim, coisas tão lindas, que a gente começa a absorver a palavra, receber a palavra e crescer na palavra como se estivesse naquele lugar onde aconteceu o fato. E eram governadas por juízes que, de tempo em tempo, quando havia necessidade, Deus levantava algum homem, né, de forma toda especial para dar libertação ao povo de Israel, quando eles clamavam a Deus. Então, as tribos eram todas juntas. Depois Deus levantou o primeiro rei, que foi o rei Saul. Rei Saul. E depois um outro rei muito querido chamado rei Davi. Depois um outro rei muito sábio chamado rei Salomão. E aí se passaram 120 anos, 3 gerações de 40 anos, né? Aproximadamente. Depois Deus levantou um outro rei que não foi muito sábio, era um jovem que se ensoberbeceu e foi por causa do pecado de Salomão, e esse reino foi dividido. Ó, está lá pertinho de Davi ainda. Então o nome desse rei chamava-se rei, um nome meio esquisito para nós do português, né? Mas no judaico tinha um significado importante. Rei Roboão. O quarto rei de Israel foi chamado rei Roboão. E como Deus havia dito que iria dividir e tirar o reino da mão de Salomão devido aos pecados dele, então surgiu um outro rei, no mesmo povo de Israel, não era um país muito grande, a gente sabe disso, mas surgiu um outro rei concorrente do rei Roboão, chamado rei Jeroboão. Parece que até é próximo, né? Eles não eram parentes não. Jeroboão. Então nós tínhamos o reino do sul, Israel, exemplo do Paraná, exemplo do Brasil, também tem norte e sul, como todo município, todo estado, toda nação tem norte e sul. Então, as cidades que ficavam na região da Judéia, era a região sul, é até hoje a região sul de Israel. As cidades que ficam na região norte, é chamado Reino do Norte. E como surgiu um outro rei, teve necessidade de surgir uma outra capital. Então a capital dos judeus continuou sendo Jerusalém, mas a capital do rei que se levantou, que as tribos se dividiram, 10 tribos, ele levou 10 tribos, né, naquela divisão, e foi para a região longe da Judéia, né? E eles se instalaram por lá, nas 10 tribos, e eles tiveram que achar uma cidade importante, né? E colocá-la como capital do Reino do Norte. De início, eles ficaram assim, teve mais cidades e tal. Depois eles fidelizaram a cidade de Samaria. Então ficou no Reino do Sul, em Jerusalém, a Judéia, né? Ficou ali Jerusalém como capital. E uma capital religiosa também, né? Espiritual e financeira, administrativa, era tudo ali. E lá no Reino do Norte, vamos pegar aqui só o Paraná, o Brasil é muito grande para comparar com Israel, né? Vamos pegar aqui Curitiba e Londrina, por exemplo. Né? Londrina é a maior cidade do norte do Paraná. Todo mundo sabia disso já, não? Já? Londrina. Hoje tem várias cidades grandes ali, né? Mas Londrina era conhecida como a cidade do café. Então você tem Curitiba, comparando que Jerusalém, nós estamos no sul, né? E Londrina, né? Capital do norte. Só que
geograficamente isso foi fácil deles resolverem, mas espiritualmente como é que isso foi resolvido? A parte espiritual, porque o centro espiritual, Jerusalém era a cidade do grande rei, a cidade do Monte de Sião, Jerusalém era onde estava o templo, Jerusalém onde Deus havia ordenado para que eles viessem todos os anos, na Páscoa e também na festa de Pentecostes. Por isso que você vê no dia de Pentecostes aquelas pessoas vindo, a cidade estava cheia. Na Páscoa a cidade estava cheia, porque era a ordem de Deus que todos tinham que vir adorar em Jerusalém. O próprio Daniel, quando estava no cativeiro, ele orava virado para Jerusalém, né? O nosso querido irmão Daniel. Eita, Daniel, viu? Daniel foi um grande homem de Deus, né? Para sua época. Então vejam, irmãos, criando o cenário aí, né, do reino de Israel naquela época. Jerusalém é a capital, né, que Deus colocou. Como houve aquela divisão, o rei Jeroboão precisava de uma capital para ele reinar, para o reinado dele. E o que ele fez? Então ele elegeu a cidade de Samaria. Até aí não teria muito problema, se continuasse tudo normal, né? Se fosse como é hoje, que as pessoas podem adorar, como Jesus disse para a mulher samaritana, virar o tempo, né? A hora que agora é que os verdadeiros adoradores adoram a Deus, ao Pai em espírito e em verdade. Então, de Cristo para cá, isso não seria um problema se as pessoas estivessem em Jerusalém ou estivessem em Samaria. Mas eles estavam em pleno sacerdócio levítico. E no sacerdócio levítico, eles tinham que seguir o sacerdócio, a tribo de Levi, que administrava o santuário. E aí, o Jeroboão, né, ele precisou, eu vou estar lendo aqui com os irmãos, né, nós vamos estar fazendo aqui algumas comparações, né. Então, do bom samaritano nós já temos, eu tenho aqui, mas nós já vimos, né. O bom samaritano foi qualificado por Jesus como meu próximo e não como meu irmão. Então isso ficou claro para a igreja, né? Se depois ele encontrou com Jesus, foi batizado, quem sabe lá em Samaria, quando Filipe foi pregar lá, né, irmãos? Quem sabe esse bom samaritano estava lá. E daí pode ser que ele tenha sido batizado em Atos 8, versículo 12 ao 16, em nome de Jesus, e até recebido a presença do Espírito Santo, com a imposição de Pedro e João, amém? Mas até aí não se falou mais se ele se converteu como irmão ou se continuou sendo apenas um bom samaritano, né? Isso está muito claro para nós, amém, irmãos? Você pode encontrar o pessoal da mesa branca, por exemplo, os espíritas, né, chamado mesa branca, eles fazem muita caridade, eles ajudam muitas pessoas, muitas. E nós amamos eles, amém, irmãos? Mas para eles alcançarem o pleno conhecimento, precisam ser batizados no nome do Senhor Jesus. Precisam entender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Mas são nossos próximos, são o nosso próximo, né? Amém? Então é importante que nós entendemos isso, que a gente passa a amar todas as pessoas. A gente tira da gente um pouco da discriminação, né? Porque queira ou não queira, a nossa mente ela vai aprendendo desde pequeno, e às vezes a gente nem percebe que está discriminando alguém. E quando entendemos que o nosso próximo, independente da religião dele, é nosso próximo, então nós passamos a amar. Não sei se aconteceu com vocês, comigo já está dando resultado isso. Pessoas que às vezes eu tinha um pouquinho de dificuldade para abraçar e para abençoar, depois que eu entendi, faz poucos dias isso, que eu entendi que meu próximo é todo aquele que está próximo de mim, eu estou aprendendo a abraçar mais as pessoas, independente, irmãos. Está gostoso para mim, eu espero que os irmãos também estejam compartilhando dessa bênção. Ama o teu próximo, independente do que ele diz, do que ele fala, do que ele crê, do que ele faz, ele é o teu próximo, né? E lute para trazer ele para ser teu irmão na fé, na palavra. Isso sim, né, irmãos? Vamos ver aqui. Aqui, só concluindo, né, nós tínhamos aqui na escola ainda sobre a questão de Jesus. Jesus não considerou a família biológica como parentes. Isso é forte para nós, né? É muito forte. E quando disseram que a mãe e os irmãos estavam lá, ele disse, quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Então ele disse, meus irmãos são os que fazem a vontade de meu pai. Então ele
como eu já ensinei muitas vezes, falei para os irmãos, meu ponto de vista também, né? Se nós criamos nossos filhos, estão com seus 18, 20 anos, são pessoas já adultos, formados, nós temos que saber que são nossos familiares, nosso sangue, mas nós temos que dar muito mais valor para, se eles não quiserem a palavra, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que querem a palavra. Então é um momento difícil, né? É um momento difícil para cada um de nós, qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? Ninguém quer, assim, naturalmente, a gente não quer aceitar isso, mas é palavra do Senhor Jesus, né? Então isso está bem claro, vamos poder passar para frente. Eu estava também vendo sobre a questão do joio, né? Eu já falei isso, já ensinei isso alguns anos atrás, mas às vezes ainda nem todo mundo estava, ou nem todo mundo entendeu. O joio e o trigo. Quando Jesus falou esta parábola, ele estava falando de um grupinho de pessoas reunidos, que cultuam juntas, ou estava falando, envolvendo todo o mundo? O que as irmãs acham? Todo mundo? Mais quem concorda com a irmã Janaína? Quando ele falou assim, olha, deixai o joio crescer com o trigo, ele estava dizendo de um grupo de pessoas, de irmãos, uma comunidade que está reunida em um determinado lugar, que chamamos igreja, congregação, ou ele estava falando do juízo final, estava falando do mundo todo, do mundo todo, generalizando, né, independente da religião, do país. O que as irmãs acham? Quando fala assim, olha, deixa o joio crescer no meio do trigo, ele estava se referindo o mal crescer dentro da igreja ou o mal crescer no mundo? Perguntas tão fáceis. Viu como nós precisamos desenvolver? O que os irmãos acham? Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Olha, irmão Evandro, todo mundo. Os meninos lá atrás, todo mundo, beleza, maravilha. Então, se os irmãos quiserem chegar mais para frente aqui, ó, tem mais lugar aqui na frente ainda, viu? Então isso também é importante, porque nós às vezes, quando tomamos decisões, a gente toma as decisões em cima das informações que a gente tem, amém? Se eu tiver informação correta, eu tomo uma decisão correta, eu sou uma pessoa do bem. Você é uma pessoa do bem, se você tem a informação correta, você toma a decisão correta. Mas se você é uma pessoa do bem e tem informação errada, você toma a decisão errada. Não tem como fazer outra conta, essa é a conta que tem que fazer, né? Então, graças a Deus, né, os irmãos estão todos concordando que o campo é o mundo. A igreja não faz parte do mundo. A igreja é a igreja, o campo é o mundo. Quem quer nos ajudar? Mateus 17, por gentileza. Jesus vai falar um pouquinho sobre essa questão do mundo, sobre a geração do mundo que pede um sinal. E Jesus, respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. Amém. Isso que eu falei no início, né? Como era a geração do mundo nos dias do Senhor Jesus? Uma geração incrédula e perversa. Ele, como evangelista, como criador do evangelho, dono do evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele saiu para evangelizar e encontrou esse tipo de gente naquela época, né? Ali, isso que ele falou foi ali em Jerusalém. Imagina o que ele falar em Samaria. Porque Samaria não era um povo crente, eles eram um povo idólatra, né? Eles eram um povo há quase 900 anos. Quando eu falei um pouquinho sobre criar o cenário, eu não falei da época, da data, né? Quando você quer entender um pouquinho sobre tempo, 200 anos, 300 anos, 500 anos, o que isso mais ou menos projeta
no passado, o tempo, eu uso a história do Brasil. Eu uso a história do Brasil. Quantos anos tem que o Brasil foi descoberto? Só os meninos lá atrás. Vamos lá, o pessoal aí. Vamos lá, John. Quantos anos tem que o Brasil foi descoberto? Ajude o John aí, Mateus. Quantos anos faz que o Brasil foi descoberto? Vamos lá, pode ajudar aí o Rocha Eterna inteiro aí. Hã? 522, fechou. Tá bom, tá ótimo. 522 anos que o Brasil foi descoberto. Porque foi no ano de 1500. Estamos em 2022, né? Então, quando você fala em tentar entender o tempo, você fala assim, puxa, o que mais ou menos que eu posso imaginar 500 anos? Imagina a história do Brasil. Aí você fala, poxa, tudo isso? 500 anos, toda essa história, quanta coisa aconteceu, e só 500 anos? Pois é, Samaria fazia mais de 500 anos. Samaria fazia quase 900 anos. Que tinha sido feito 2 bezerros de ouro, porque daí quando o rei Jeroboão, ele criou essa nova capital, ele falou assim, olha, se eu não criar aqui um jeito de segurar esse povo vai todos os anos adorar em Jerusalém e vão voltar para o seu antigo rei Roboão. Então eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, escolher 2 cidades principais, mais centralizadas, e vou fazer aqui 2 bezerros de ouro e vou colocar um em cada monte. E vou dizer, olha, vocês não precisam mais ir lá em Jerusalém, todos os anos, na Páscoa, no Pentecostes, não precisa, né? Na festa das colheitas, não precisa. Vocês vão adorar a Deus aqui. Então ele perverteu todas aquelas 10 tribos a serem idólatras. A própria mulher samaritana diz com a própria boca dela, os nossos pais adoram a Deus neste monte. A pobre mulher não era crente, ela era idólatra. Tinha um perfil bem complicado, não sei, né? Mas se você fosse imaginar hoje o perfil da mulher samaritana, hoje você imagina aquelas mulheres judias, aquelas mulheres lá do Oriente Médio, né? Com o véu, aquelas roupas bem longas, independente, né? Porque antigamente as mulheres, independente se elas fossem prostitutas ou não, elas se vestiam de forma mais, né? Veja que Judá nem conheceu a mulher lá que era prostituta, ficou sabendo depois. Eles se confundiam porque, independente do perfil da mulher, ela se vestia de forma honrada. Amém? Graças a Deus, né? Hoje em dia não. Se você fosse imaginar hoje uma mulher mundana, idólatra, que teve 5 maridos que tinha não era dela, como é que você imaginaria essa mulher? É importante. Ela não era crente. Ela não conhecia. Ela conhecia Jesus? Não. Conhecia? A mulher samaritana conhecia Jesus? Não. Ela era crente? Não. Ela mesmo disse, olha, ela nem sabia, só veja que tu és judeu. Ela não sabia nem que Jesus era o Messias, veja que tu és judeu. E como é que você conversa comigo? Nossos pais adoram a Deus aqui, o que você acha? Coitada da mulher, né? Então é importante que a gente crie o cenário, que a gente entenda, 900 anos, aquele povo estava na idolatria, mas Jesus veio trazer libertação para eles. Mas ele colocou a condição para ela. Qual foi a condição que ele colocou para ela para ser liberta e para ter vida? Mulher, se tu beberes da água que eu te der, tu nunca mais terás sede de prostituição, nunca mais terás sede de trocar de marido. Porque você vai estar alimentada com a palavra que eu vou trazer para você agora, em nome de Jesus. Então ficou essa opção. Graças a Deus ela bebeu da água e teve vida naquele momento. Mas se ela não tivesse bebido da água, ela continuaria no pecado. Então, quando nós viemos para a igreja, a gente tem que beber da água que o Senhor tem para dar para nós. Amém, irmãos? Glórias a Deus. O texto sobre o joio diz aqui em João capítulo 14, depois já da ceia ali, né?
ele tem um longo discurso e ele fala palavras maravilhosas, né? Jesus diz assim, olha, eu vou disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Quem que é o príncipe deste mundo que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Quem é o príncipe desse mundo? O diabo? Jesus disse, não tem nada em mim, quem é que não tem nada em Jesus? É o diabo, é Satanás. Está vindo o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Quem é que não tem nada em Jesus? É o inimigo, amém? Mas Jesus vai explicar agora sobre a parábola, e ele vai explicar para os seus próprios discípulos, que também não tinham entendido, ele disse assim, ó. E ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Vou ler o 36 também aqui. Quem quiser acompanhar, abre a Bíblia em Mateus 13, 36 a 43. Para nunca mais vocês, se ouvir alguém dizer assim, olha, a igreja é o localzinho onde tem o trigo e o joio tudo junto, tem que crescer tudo junto dentro da igreja, e ninguém pode mexer no joio, senão arranca o trigo. O assunto ali do texto não é igreja, o assunto ali é o mundo. É o juízo final que vai acontecer isso, e aí sim, os crentes de todo mundo, o trigo de todo mundo, são levados para o celeiro de Deus. Independente se é aqui nessa congregação, se é em São Paulo, se é na Bahia, se é em Minas Gerais, ou se é na China, não importa. Quem é trigo vai ser levado para o celeiro de Deus, amém, irmãos? Olha, então ele vai explicar, o campo é o mundo. Vamos ler Mateus 13, 36. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do trigo. Então, vou explicar agora, entenda. E ele respondeu e disse, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele estava ali semeando a boa semente. Nem está dizendo que eu ou você, é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o... Está bem claro, irmãos, o campo é o mundo, o campo não é a igreja. Ele semeou em todo o mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Você é boa semente? Então você é filho do reino. Independente de onde você está. Pode ser que no dia do arrebatamento você não vai estar dentro da igreja. Pode ser que você esteja no teu trabalho, esteja numa viagem, ou esteja com a tua família, ou esteja dormindo, porque ele vai vir na hora que a gente não espera. Mas você é do reino, você vai com ele, amém? Os joios são os filhos do maligno. A igreja de Jesus é uma igreja que deve ser composta por ovelhas, pessoas benignas, amém, irmãos? E ele responde, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Veja que lindo, irmãos, desses últimos dois versículos, 38 e 39. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, glória a Deus. Independente de onde ele está, onde ele esteve, no sentido geográfico, na época, todos na ressurreição, Paulo disse aos crentes de Tessalônica, capítulo 4, né? Nós que estaremos vivos, seremos arrebatados, estaremos com o Senhor nos ares, estaremos sempre com Ele, e os que morreram vão ressuscitar primeiro, né? Então aí vai ser a ceifa, e quem é que vai fazer essa colheita? São os anjos, graças a Deus. Essa palavra de Jesus, é um comentário agora, faz alusão ao juízo final para todos os moradores da terra, todos, independente da religião, se é próximo, se é irmão, é todos. Os próximos que não conseguiram se converter para ser irmão, infelizmente, ficar só como próximo mesmo e não deu para levar. É tratado como palha. Amamos eles, mas não dá. Agora, os que são filhos do reino são os que fazem a vontade de Deus. Independente se ele congregou numa igreja, né? Pode ser que ele se converteu lá na África e foi perseguido e queimado vivo no dia seguinte.
Quer ler alguma coisa, irmãos? Oi. Só um pouquinho que o Maurício vai fazer uma pergunta. O campo é o mundo. O campo, 38. O campo é o mundo. Aí então eu entendi. A boa semente são os filhos do reino. E o Isso. joio são os filhos do maligno. Aí o 39. O inimigo que os semeou é o diabo. É a ceifa do mundo. Aqui que eu não entendi, ó. É a ceifa do mundo e os ceifeiros são os anjos. Essa parte eu não entendi. A ceifa é a que significa colheita. E os ceifeiros são Os os ceifeiros anjos. são os anjos. Porque ele vai mandar os seus santos anjos e vai separar, né, no juízo final. Não quer dizer que seja aqui dentro da igreja. É no mundo inteiro. Amém, irmãos? É no mundo inteiro. E só que a gente se fecha. Ó, irmão, vai ser aqui dentro da igreja, viu, irmão? Aqui dentro da igreja. O joio tem que estar tudo aqui dentro e o trigo também, irmão. E daí lá no juízo final o Senhor vai vir. Não. Tem um monte de procedimento que daí Jesus no novo pacto, ele mesmo diz em Mateus 18,15, se tiver pecado tem que ser consertado, né? O apóstolo Paulo diz para tirar o iníquo do meio de vós. Ele diz aqueles que dizem, irmão Raimundo leu aqui ainda em Coríntios, né, 5, né? Aqueles que dizem irmãos, mas que fazem isso. O apóstolo João fala assim, aqueles que dizem irmão, mas que não trazem essa mensagem, nem recebeis em casa. Então, tem um jeito de tratar com a santidade para pureza da igreja, para que não tenha nem mancha, nem mácula, seja como a noiva, como a virgem pura. Esse é um processo que tem que ser tratado com a igreja. Inclusive o apóstolo Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Amém? Então, nós, igreja, nós não temos essa possibilidade de ficar. Sim, inclusive o Salmo, já lá atrás, Salmo 1 diz assim, né? Os ímpios não permanecem na congregação dos justos. O Salmo 101 fala muito sobre isso. E os apóstolos, Paulo, Pedro, João, Jesus, Senhor Jesus, que é o nosso Deus, ele falou como tratar com a saúde espiritual da igreja. Agora, ele fez uma parábola sobre o campo é o mundo. Você está no mundo? Não, você está na igreja. Você é separado, chamado para ser santo. Se você ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, o que é que diz lá? Abre para nós lá, irmão. Qual é a proposta de Paulo, da igreja, a carta dele aos Coríntios? Quem quer ler 1 Coríntios 1, versículo 1? 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Obrigado, irmão Charissa. Então, chamados santos, né? Chamados santos. Nós temos dezenas e dezenas de versículos que falam que nós temos que ser chamados santos. Aquele que já é santo, santifique-se mais. E aquele que se suja, suje-se. Lá fala, suje-se ainda. Então, existe uma separação entre os que se santificam e os que se sujam, né? Até na questão familiar, né? Você que veio santificar, você veio para a casa do... E se tem alguém da família que não quer servir o Senhor, de repente vai para o boteco. Ou até para outro lugar pior. Porque ele está se separando, né? Continuando a leitura aqui, versículo 40 diz assim: pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. Então o assunto não é da igreja, o assunto é o fim é o juízo final. É o bode e a ovelha. Ele vai chamar as ovelhas para o seu lado direito e o bode para o seu lado esquerdo, né? Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. E no juízo final. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
né? Então vamos lutar, irmãos, para que nós entendamos, né, que esta palavra é uma palavra que fala do juízo final, né? Agora nós somos chamados para ser santos. 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 E qual é o padrão de santidade que devemos ter, que Jesus disse? Sede santo, assim como vosso Pai Celestial é. Não é um padrão qualquer, não é o padrão do irmão Pedro. Eu falei lá no Acre, isso, irmãos ficaram assustados, né? Eu já falei aqui na igreja também, que eu quero ser mais santo do que os irmãos que estão aqui. Os irmãos ficaram assustados. Eu falei, vocês também têm que ser mais santos do que eu, porque eu não sou parâmetro para a santidade na palavra. O Senhor Jesus é que é o parâmetro. Sede santo como Ele é santo. Chegar à estatura perfeita de Cristo, amém? Esse é o nosso alvo. Fugir de toda aparência do mal, né? De toda aparência do mal, né? Então, aqui, os irmãos até tinham já dito antes de eu passar essa parte. Aqui está tranquilo então, o campo é o mundo, a colheita é no juízo final, né? Mas a igreja de Cristo é um punhadinho de trigo. Eu creio que aqui só tem trigo, amém, irmãos? Eu não me conformo com esse negócio de joio no meio, joio no meio, joio no meio, porque se o joio, não é bíblico isso, santificai ao Senhor, né? No encontro. Então quando fala que o joio cresce junto, está se referindo lá àquelas pessoas que não conhecem. O inimigo semeou todo tipo de gente no mundo. O inimigo semeou a palavra perversa dele, mas Jesus trouxe a palavra da vida eterna. Aleluia, Jesus trouxe a palavra que é espírito e vida. Amém? Então é isso, irmão. Nunca mais se conforme de dizer que a igreja é um campo de mistura, de contaminação. Não, podemos passar por problemas, podemos ter problemas, somos humanos, somos um corpo. Assim como o teu corpo físico hoje está aí, dependendo, né, de lutar, teus anticorpos estão defendendo para que não venha infecção no teu corpo, para que não venha doença no teu corpo. Você se alimenta da forma mais correta possível para que os teus minerais, seus sais minerais, suas vitaminas do teu corpo, seja como Deus te fez. Porque a doença física, ela vem quando começam a faltar os minerais, quando faltam as vitaminas, quando faltam o nutriente necessário para o nosso corpo físico estar se defendendo das infecções, dos males, de enfermidades que possam vir para o nosso corpo físico. Por isso nós nos cuidamos da alimentação, porque queremos ter muita saúde. O corpo da igreja é uma luta constante, ele tem que lutar dia e noite, para que não tenha infecção, para que não tenha doença, para que seja curado, para que seja santo, porque fomos chamados para ser santo. É um corpo, o corpo da igreja. É o corpo da igreja. É um corpo que tem que lutar pela saúde, para que não venha elementos estranhos. Então, os samaritanos, eu quero ler aqui agora um pouquinho sobre os nossos queridos samaritanos. Eu coloquei no computador porque não deu tempo de imprimir, irmão, mas esse material aqui tem que ser impresso. Glória a Deus. Então eu coloquei aqui sobre a idolatria do rei Jeroboão, né? Rei das tribos do norte de Israel. Disse, o que ele disse? No seu coração. Agora tornará o reino para a casa de Davi, por causa das festas que tinham lá, né? Se este povo subir para fazer sacrifício da casa do Senhor, lá em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, que era o rei, filho de Salomão, né? Matando-me, voltarão para Roboão, rei de Judá. Aí ele tomou conselho com alguns idólatras lá, o que aconteceu? Ó? Pelo que o rei Roboão, né, Jeroboão, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo, basta de subires a Jerusalém, eis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e outro em Dan. E assim se formou o reino dos samaritanos no norte de Israel. Cerca de 900 anos antes de Jesus encontrar com a mulher samaritana, esse homem fez esse bezerro de ouro, e ficaram quase 2 vezes a história do Brasil
adorando esse bezerro de ouro. Tem mais um agravante para os samaritanos, que quase ninguém sabe, que eles faziam divisa com a Síria. Faziam divisa com a Síria, país, os sírios. E a Síria sempre foi inimiga de Israel. Você vê o profeta Eliseu, né? Aquele conflito que ele orou para abrir os olhos do moço, o exército da Síria veio, e ele conduziu para o reino de Samaria. Você vê tantas coisas que aconteceram, porque eles eram vizinhos, como o Brasil e Paraguai, Brasil e Argentina, fazia divisa a Síria. E como Israel se perverteu demais, lembra o tempo da Jezabel? Foi lá em Samaria. A Jezabel não era Jezabel em Jerusalém, era Jezabel em Samaria. O rei Acabe não era rei em Jerusalém, era rei em Samaria. Deus levantou dois grandes profetas em Samaria. Quem lembra do nome deles, lá das irmãs? Naquele comecinho mesmo ali, logo no começo. Vocês cantaram tanto já sobre o profeta Elias, né? Ele foi profeta de todo Israel, mas ele foi mais especificamente de Samaria. Ele combateu contra as idolatrias de Jezabel. E depois dele veio o profeta Eliseu, dois grandes profetas que Deus levantou ali em Samaria, por misericórdia, né? Mas mesmo assim eles não deram ouvidos. E você vê Jesus, uns 800 anos depois, falando, né? Para a igreja de Esmirna: eu tenho contra ti que toleras Jezabel, lá de Samaria. Aquele povo era terrivelmente idólatra, mas teve um agravante sobre Samaria ainda pior do que vocês possam às vezes estar imaginando, que quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro em Babilônia, eles foram todos juntos e o rei de Babilônia não colocou outro povo ali em Jerusalém. Ficou deserta. Ainda bem. Ainda bem. O rei da Síria, não, quando ele levou esse povo pela rebeldia deles, depois de Jezabel, depois de alguns, né, acho que vários reinados ainda passou depois, mais uns cento e poucos anos, muito antes do cativeiro de Babilônia, muito antes do Nabucodonosor ter levado os judeus para a Babilônia, os assírios guerrearam contra essa geração idólatra lá de Samaria, esse povo idólatra, pela rebeldia deles, e levou eles cativo para a Síria. Só que tem um agravante: levou outros povos idólatras que não eram judeus nem israelitas para morar nas terras de Samaria. Dá para você ter noção o quanto que isso piorou a situação dos samaritanos? Se eles já eram idólatras já do tempo de Jeroboão, quando eles, pelo pecado deles, foram levados para o cativeiro, o rei da Síria levou outros povos idólatras para morar ali. Então Samaria virou uma lástima. Samaria é como você fosse evangelizar hoje, por exemplo, uma das piores. Qual é uma das cidades mais violentas do Brasil? Rio de Janeiro. Tem gente boa lá? Tem. Com certeza, se tiver sido, tem gente boa no Rio de Janeiro, muita gente boa. Mas é uma cidade violenta, uma cidade de muita idolatria, voltada para a Umbanda, voltada para o carnaval, para o futebol, para tantas coisas. Salvador, se você fosse, qual é a cidade que tem mais centro espírita do Brasil? Salvador, na Bahia. Se Jesus tivesse chegado lá e tivesse encontrado lá uma senhora com uma lata de água na cabeça, daí não é cântaro, uma lata de água na cabeça, às vezes com a roupa bem indecente e tal, pegando água num poço lá. É esse o cenário que ele encontrou a samaritana. Está dando para entender? Idólatra, mundana, não conhecia Jesus. Nem sabia que existia Jesus. Então foi esse cenário. Deu para entender o cenário? A mulher não era crente. A samaritana era crente antes de ter aceitado Jesus? Não era crente. Irmão Luciano, ela era crente? Não. Agora, se eu pegar aqui as minhas irmãs da igreja e colocar elas junto com a samaritana antes de ser crente, eu estou dando um prejuízo para as irmãs, estou ou não estou? Irmã Valéria, você é igual a samaritana. Mas, peraí, tudo bem, pastor. Mas eu quero saber, a samaritana
Você está me comparando com a samaritana que bebeu da água? Aí beleza. Mas antes de beber da água, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você não pode colocar a tua mulher junto com a samaritana ímpia. Então fala, eu coloco minha mulher com a samaritana que bebeu da água da vida. Aí sim você vai ter uma boa companhia. Porque antes, irmão, misericórdia, coitada da mulher. Ela mesmo fala. 5 maridos, idólatras, cheio de rolo, cheio de problema, cheio de coisa. Mas diz, mulher, se tu beberes da água que eu te der, não importa o que você fez antes. Importa é agora. Beba da água e você vai ter vida. Amém, irmãos? Vamos beber da água. Agora, se fizer tudo num pacote só, é isso que o inimigo quer fazer com a igreja, irmãos. Ele quer que sejamos tudo farinha do mesmo saco. Eu quero ser farinha da samaritana convertida. Eu quero pertencer para um povo que aceitou o Senhor Jesus. Eu não posso, o meu ser não aceita. Porque eu tenho entendimento da palavra. Você tem conhecimento da palavra. Amém, irmãos? Nós precisamos fazer parte da vida samaritana, que venham, depois Filipe foi para lá arrebatado, abençoado, e ele pregou para a multidão, e eles se converteram a Cristo, glória a Deus. Então esse era o cenário das quase 1000 anos, né? Nós temos um pouquinho de tempo, eu ainda preciso falar mais sobre, já falei uma vez aqui, mas eu preciso ainda reforçar sobre a mulher pecadora. Quantas mulheres pecadora, adúltera tem aqui? Eu creio que nenhuma, amém? Graças a Deus. A mulher pecadora, a mulher pega em ato de adultério, ela era da igreja de Jesus? Não. Coitada da mulher. Ela fazia parte da igreja? Não. Aqueles homens que vieram acusar ela, que pegaram, ali não foi nem julgamento, que ali foi fato, né? A gente também confunde o que é julgar e o que é afirmar. Julgar é quando você não viu, quando você viu você não está julgando, né? Você está sendo testemunha agora. Se o juiz vê um crime, ele pode ser juiz daquele, pode fazer um julgamento daquele crime? Não. Ele vai servir de testemunha daquele crime. Amém? Então essa que é a questão, se nós estamos vendo, nós não estamos julgando, ou se existe uma confissão, não há por que julgar, é só afirmar, não, está no relatório que a pessoa confessou, ou tem 3 testemunhas, que por isso que existia 2, 3 testemunhas, tem 2, 3 testemunhas, era digno até antigamente até de apedrejamento. A mulher adúltera não fazia parte da igreja. Jesus, naquele momento, tão somente a livrou de ser apedrejada, nunca mais se ouviu falar sobre ela. Alguém ouviu falar da mulher adúltera depois daquele fato ali? Que ela fez parte da igreja, que ela caminhou com Jesus. Ela ficou com Jesus depois daquele episódio ali ou ela foi embora? Ele disse assim, vai e não peques mais. Ela não era da igreja, Jesus livrou ela de ser apedrejada, ela agradeceu a ele e... Agora, ela pecou de novo? Não sei. Ela não pecou? Não sei, a Bíblia não fala mais. Eu só posso dizer até o que está escrito. O que está escrito é que Jesus disse, vá e não peques mais, porque eu não vou te livrar de novo. Isso eu colocando palavras agora, né? Vai e não peques mais, quer dizer, de uma você se livrou agora, mas você continuar na capoeira e te pegar na capoeira de novo, minha filha, aí... porque ela estava talvez numa capoeira, ela estava se prostituindo, né? Foi pega em adultério. Aquela mulher fazia parte da igreja? Não fazia parte da igreja. É só ler com atenção o texto. Olha aqui, ó, João capítulo 8, versículo 1. Quem quiser acompanhar. O episódio da mulher pega em adultério. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, pela manhã cedo, voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, sentando-se, o ensinava. Jesus passou a noite, não tem nada a ver com a mulher lá, ele passou a noite no Monte das Oliveiras orando. Junto com ele, irmãos,
Tinha muitas pessoas ali no templo, né? E ele estava ensinando, ele estava fazendo naquele momento parte da vida da igreja de Jesus. Ali estavam as santas mulheres que serviu com suas fazendas. Podia ser que Maria estava ali, não sei, né? Podia ser que Madalena já estava convertida, enfim. Ali estava um grupo de pessoas, junto com Jesus, ele estava ensinando. Então os escribas e fariseus, que não eram da igreja, que eram acusadores de Jesus, não estavam ali, eles trouxeram uma mulher lá de fora. Então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio. Que mulher? Não sei, como é o nome dela? Não sei. Essa mulher era crente? Não, lógico que não. Disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas, tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhe, aquele dentre vós, João 8, 7, aquele dentre vós, não é aquele dentre nós. Ele não colocou a mãe dele nessa briga, porque a mãe dele fazia a vontade de Deus. Ele não colocou os seus discípulos, porque ele disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Ele não disse que os discípulos estavam em pecado. Ele está dizendo, aquele de entre vocês, os inimigos de Jesus. Então procure criar um cenário, você está aqui na igreja agora, tem um povo santo aqui, amém? Não tem ninguém em adultério aqui, amém? Tem ninguém adulterando aqui. Chega lá no portão, um grupo de pessoas que não são daqui, vieram de um boteco qualquer aí, acharam uma mulher ali embaixo na capoeira, né? Trouxeram lá no portão e manda chamar eu lá. Aí eu vou dizer assim, ó irmãos, a mulher naquele jeito, talvez até meio embriagada, não sei lá, daquele jeito, mal vestida, como é que as prostitutas se vestem hoje? Feio, né? Feio, depravadas. Aí está aquela mulher daquele jeito lá. Aí eu digo assim, ó, agora vem cá então, aqui as irmãs, vocês que não têm pecado, tira a pedra. O que eu estou fazendo com as irmãs, gente? O que as irmãs têm com isso? Eu estou nivelando as irmãs com aquela mulher? Não, irmãos, não faça isso. Não faça isso. Agora, se aquela mulher também bebeu da água da vida e veio aqui para a igreja, amém, irmãos, glória a Deus. Mas se ela não bebeu, porque ali ela não bebeu, a samaritana bebeu, veja a diferença entre a mulher pega em adultério e a samaritana. A samaritana bebeu da água e já foi pregar o evangelho, trouxe pessoas para a igreja, já mudou a sua vida. E foi muito bem recebida. Mas esta mulher não diz que ela bebeu da água, não. O texto não diz que ela bebeu da água. Diz? Não. Aquele de entre vós, vocês aí que são acusadores, que também são adúlteros, né? Em outras palavras, que não tem pecado, que está sem pecado, seja o primeiro que ele atire a pedra. E tornando a inclinar-se na terra, quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até o último. Então, resumindo aqui, Jesus, por incrível que pareça, isso não está escrito aqui, mas aquela mulher, ele não convidou ela, tinha alguma coisa muito terrível naquela mulher. Porque ele não trabalhou um evangelismo com ela, vocês podem ver, ele disse, vá. Quando você traz alguém para o evangelho, você fala, vai? Não. Você fala, fica no nosso meio. É como eu disse no início, alguém viu falar dessa mulher depois? Não sei. Pode ser que ela se converteu. Aí é um outro episódio. Mas nesse episódio aqui, da forma que ela chegou, Jesus só levou ela de ser apedrejada, ela agradeceu, e ele disse, vá, e não peques mais, vá. Então, tanto os fariseus que chegaram lá no portão, foram, como também a própria mulher foi. Agora, esse é o episódio que está escrito aqui. Se depois ela se converteu e parou de fazer isso, então ela é chamada para ser
santa. Como é que está em 1 Coríntios 1? Chamada para ser santa. Né? Chamada para ser santa. Então vejam, são episódios, cenários que nós temos que entender para aquela época. Jesus não estava no meio de uma igreja ali, boazinha, convertida. Ele estava no meio de uma geração adúltera e perversa. É isso que a Bíblia diz? Idólatra e perversa. Então ele estava encontrando com todo tipo de gente, como se chegasse em Salvador, como se chegasse no Rio de Janeiro, como se chegasse aqui na Fazenda Rio Grande, ele saindo para evangelizar, ele não ia encontrar com as irmãs, ele ia encontrar com pessoas idólatras, adúlteras, perversas, cheio de problemas, mas ele ia oferecer o pão da vida, ia oferecer a água da vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. O episódio que ele fala para a mulher, né? Se tu beberes, nunca mais terás sede. Sede do que, irmãos? O assunto ali era a água da vida, era água espiritual. A mulher pensou que era do poço de Jacó, mas não era. É não ter sede de, me ajudem, sede de pecar. Até ali ela tinha sede de pecar. Mas quando bebe da água da vida, que bebe de verdade, não tem mais sede de pecar. Então nós que estamos hoje recebendo para nós esta palavra, né? Vamos beber desta água da vida, para nunca mais voltarmos a pecar. Porque disse ele, as minhas palavras são espírito e vida. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Irmãos, já terminou o horário ali, né? 11 horas. Eu quero convidar o irmão que vai fazer a direção. E quero agradecer aos irmãos, né? Pela paciência. Como eu disse, foi dado bastante oportunidade para perguntas, se quisessem fazer, né? E ler. E assim agradeço demais a todos os irmãos que nos ajudaram nessa escola bíblica. Eu espero que os irmãos que estão acompanhando também no seu lar, né? Sejam abençoados. E estamos aqui para crescer juntos na graça e no conhecimento. Deus seja louvado. Aplaude o Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus seja louvado.